Gente, hoje eu vim falar sobre um livro delicado, um livro que desestabiliza a gente, que trata de temas super relevantes como raça, preconceito, identidade. O livro é esse daqui, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Inclusive, ela foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Esse daqui é o primeiro romance que ela publicou, né? A publicação original é de 1970 e é também o primeiro livro da autora que eu leio. E sobre a edição, essa edição é da Tag Livros, em parceria com a Companhia das Letras, só que a companhia também lançou recentemente uma outra edição que está disponível nas livrarias com essa capa aqui do lado. Essa história se passa em 1941 e a protagonista é a Pecola Breedlove. Ela é uma pessoa no topo da vulnerabilidade, né? Ou seja, uma criança do sexo feminino, negra e pobre. E aqui a gente testemunha as consequências da opressão do racismo na vida dessa garota e como todo o entorno e as pessoas contribuíram para a destruição dela. E quando eu falo destruição, não é exagero, ela realmente foi destruída em muitos aspectos, tanto psicologicamente quanto moralmente também. Desde o início, né, a Pecola, que só tem 11 anos de idade, ela nutre esse desejo de ter uma aparência diferente. O sonho dela é ter os olhos azuis, como os da atriz mirim Shirley Temple. E a Shirley Temple era o modelo, né, de menina perfeita, né, loirinha, olhos azuis, adorável. Na verdade, por trás desse desejo, né, de querer ter uma aparência diferente, a Pecola, ela queria ser amada, simplesmente, porque é uma coisa que ela não era, né, em nenhum lugar. Nem na escola, nem em casa, nem pelos professores, enfim, ela não era amada. Durante todo o livro, a Pecola, ela é sempre descrita como sendo deploravelmente feia, assim como toda a família dela. E ela aprende muito cedo que a questão da aparência física, ela tá muito ligada, né? É uma condição para a pessoa ter respeito, ter amor, ter admiração dos outros. A família da Pecola tem um papel super importante aqui, porque é uma família que nunca deu estrutura emocional para ela, sabe? A mãe dela, por exemplo, foi negligenciada pela própria família por causa de um problema no pé que ela tinha, e também desde jovem ela aprendeu no cinema a noção, né, a ideia de amor romântico e de beleza física. Então foi aí que ela começou também a se autodesprezar. Ela vive uma relação abusiva e ao mesmo tempo conformada com o marido dela, que é o pai da Pecola. E o pai da Pecola, ele era bêbado, violento, ele foi abandonado pela mãe, então tem também um histórico aí de abandono, de negligência na família dele, no caso. E ele também não tinha nenhuma referência de como ser um pai, já que ele nunca tinha tido um pai. E esse pai e essa mãe, eles depositavam na Pecola toda a amargura deles, toda a infelicidade deles. E a Pecola, tadinha, ela internalizava tudo isso. Ela não era que nem o irmão dela, que simplesmente fugia. E pra piorar, assim, pra piorar só um pouco, né, a gente tem um soco no estômago logo no início desse livro, porque a gente fica sabendo que a Pecola engravidou do próprio pai. A narrativa aqui ela é dividida em partes, né? Então são as estações do ano para contar os acontecimentos daquele ano, né? E tudo isso também sendo intercalado com momentos do passado, né? Com o histórico de alguns personagens, como por exemplo um dos pais da Pecola. Mas curiosamente, quem narra essa trama não é alguém de dentro da família da Pecola, mas sim alguém de fora, só que divide o mesmo contexto social da Pecola, que é a Cláudia, uma amiguinha da Pecola, também criança. Por isso, a vida da Pecola é vista aqui, explicada pra gente, a partir de um olhar infantil, né? Um olhar que lida com todos esses fatos chocantes, mas que não entende muito bem todos eles. E além da Cláudia, a gente também tem um narrador onisciente que aparece ali de tempos em tempos. A Cláudia e a irmã dela, que se chama Frida, elas vivem essa mesma realidade de preconceito da Pecola, elas também são negras, só que diferente da Pecola, a Cláudia ela não se deixa consumir por tudo isso. Na verdade, a Cláudia ela tem um comportamento super agressivo em relação às meninas brancas, ela diz que tem vontade de agredir todas elas, ela destrói as bonecas brancas que ela ganha. Essa, na verdade, é uma forma dela de se defender desse mundo que também é muito hostil com ela, sabe? Só que também, por outro lado, ela recebe amor em casa. Ela tem uma estrutura, sabe? Já a Pecola, ela não reage simplesmente, sabe? Mesmo diante do preconceito, sei lá, do dono da loja de doces que ela vai, o máximo que ela sente é vergonha, quando ela não deveria sentir vergonha de nada, sabe? Na verdade, o caso da Pecola aqui, como a própria autora frisa no pós-fácil, é um caso bem extremo, né? É uma garota que é ignorada, que tem a vida tornada medíocre pelos demais, né? Que vem de uma família doentia, problemática. A atitude dos pais, como eu disse pra vocês, é repugnante, só que a história deles também pesa aí, sabe? Tem todo um ciclo de violência, de abandono que vai se auto-perpetuando.
Mas uma coisa interessante é que a autora, ela humaniza todos esses agressores aqui no livro, sabe? Inclusive o pai da Pecola, que acaba engravidando a menina. O Olho Mais Azul mostra como a identidade da Pecola vai sendo aniquilada e ao mesmo tempo fala pra gente sobre desprezo racial, desigualdades, padrão de beleza, sentimento de inadequação. Uma coisa que a gente percebe aqui é como a beleza física ela é muito relacionada à virtude, sabe? Uma coisa que a gente vê no mundo afora mesmo. E o julgamento coletivo, ele cria e aponta uma feiura para Pecola e uma feiura para os negros em geral, né? E tudo isso alimenta o autodesprezo, alimenta a negação de si mesmos. Lembrando que aqui a gente está no começo da década de 40, né? Então uma época em que a segregação racial ainda era legal nos Estados Unidos. E mesmo hoje não sendo mais, a gente sabe que ela ainda acontece, né? Falando sobre isso, eu aproveito para abrir um parênteses aqui para vocês, para recomendar 2 episódios da série Explicando, da Netflix. O primeiro episódio é da própria série Explicando, né? E chama A Diferença de Riqueza entre Brancos e Negros. Inclusive, é um episódio que eu acho que todo mundo do planeta deveria assistir, sabe? Especialmente essa galera que é contra cotas, sabe? Enfim, que é contra alguns benefícios, né? Reparadores de injustiças históricas, por exemplo. Esse episódio fala sobre desigualdades e sobre a disparidade econômica ligada à raça. Já o outro episódio é da série Explicando Sexo, que é meio que uma série derivada, né, da série Explicando, e é o episódio sobre o parto, né, porque em determinado momento desse episódio a gente vê como que as mulheres negras eram negligenciadas e tinham a própria dor negligenciada no momento do parto. E isso me lembrou muito uma passagem aqui do livro. Então, para fechar, O Olho Mais Azul faz ecoar uma questão super importante aqui dentro da gente, mas também uma questão de resposta muito complexa. De quem é a culpa pelo destino da Pecola? Na época, a Cláudia e a irmã dela, elas tentam plantar sementes de cravos de defunto, só que essas sementes simplesmente não vingam naquela época, naquele ano. E aí existe a questão, né? A culpa seria da própria terra ou seria da forma como essas sementes foram plantadas? A explicação para o destino da Pecola é bem complicada, só que ela passa invariavelmente pelo ser humano, pelas atitudes de todo mundo, pela podridão da sociedade. Só que mesmo essas atitudes de todos, né, inclusive as atitudes dos negros em relação a si mesmos, elas foram aprendidas, elas foram construídas, elas foram transmitidas. Porque essas pessoas que massacram, elas também foram massacradas antes. E aí pra Pecola, né, que nunca conheceu o amor, que teve a própria identidade desconstruída, pra ela só sobrou a ignorância e só sobrou o distanciamento, né, tanto em relação aos outros quanto em relação a ela mesma. Essa é uma leitura obrigatória, gente, sério, assim, eu acho que o tempo de um vídeo é curto demais pra eu falar pra vocês tudo que esse livro me fez sentir, me fez pensar, tudo que esse livro conta pra gente. Não é uma leitura fácil, porque é um livro que provoca muitos sentimentos, sabe? Sentimentos desagradáveis, né? Por exemplo, raiva, tristeza, impotência. Como eu falei no Instagram, quando eu postei fotinho desse livro, essa é uma leitura da qual a gente não sai ileso. Aliás, aproveito para falar que ele tem um prefácio excelente da Djamila Ribeiro e tem um pós-fácio super esclarecedor da própria autora Toni Morrison, escrito em 1993. É isso, gente, eu recomendo demais essa leitura pra vocês, sério, vão atrás desse livro, assistam lá os episódios do Explicando, especialmente aquele primeiro lá que eu falei, a diferença de riqueza entre brancos e negros. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero o like de vocês, voltem toda semana pra novos vídeos, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, e é isso, um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.